Olá, amigos do Portal Rural News. Obrigado a você que nos acompanha aqui para ficar sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece no agronegócio brasileiro e no mundo todo. E agora eu estou aqui com o Luiz Carlos Pacheco, nosso correspondente em Curitiba, economista da PF Consultoria, e vai fazer uma análise aí sobre o relatório USDA, que saiu agora dia 12 de janeiro, está impactando o mercado, né, Pacheco? Mexeu bastante com os estoques mundiais, refletiu-se lá na Bolsa de Valores, na Bolsa de Chicago, na sexta-feira. E como que está hoje, na segunda-feira, o mercado respondendo a esses números? Hoje não tem Chicago, porque hoje é feriado nos Estados Unidos, dia de Martin Luther King, que seria o equivalente a dia da consciência negra aqui no Brasil. Então, todos os mercados estão fechados. Mas, na sexta-feira, todos os mercados fecharam em queda, forte queda. Eu mandei 3 gráficos aí para colocarem. O primeiro gráfico de milho. Esse é o gráfico da evolução dos preços do milho em Chicago só na sexta-feira. Não é um gráfico dos últimos 10 meses, não, é só na sexta-feira. Abriu em alta, ou abriu num nível mais alto, e no momento que saiu o relatório, olha só o precipício que causou ali, a queda forte que causou, aí começou a cair mais, e foi subindo e caindo, mas fechou abaixo do nível que vinha antes do relatório. Por quê? Porque tem estoques demais no mundo inteiro. A safrinha do Brasil tem muita especulação ainda, ela nem foi plantada, mas todo mundo fala que vai dar menos, mas nem foi plantada ainda. Mas também não está fazendo muita falta porque a Argentina aumentou a produção, os Estados Unidos aumentou a produção, de modo que a tendência do milho no mercado internacional é de queda. O segundo gráfico é o gráfico do trigo. Vejam que o trigo tinha um canal de tendência muito bem definido, e nos últimos tempos ele subiu e está se mantendo acima do canal de tendência. Várias vezes ele tentou subir mais, eu acho que ele tem força para subir mais. Vejam que lá em cima está escrito preço médio do USDA. O USDA acredita que o preço médio do trigo americano vai ser ao redor de 7,20 centavos de dólar por bushel. Em novembro era 7,30, em dezembro subiu para 7,40, agora ele botou 7,20, mas é 7 ainda, 7,20, bem acima do que está agora. De modo que a tendência geral, a médio e longo prazo do trigo no mercado internacional é de alta, porque o quadro de oferta e demanda está muito apertado. Tem mais demanda do que oferta no mercado internacional de trigo. Então, a curto prazo, talvez amanhã caia um pouquinho ainda, mas a médio e longo prazo, lá quando vocês forem colher o trigo em dezembro desse ano, vai ser um preço bem mais alto do que está agora. E no mercado interno também está mais alto, porque como não tem mais trigo de panificação no Brasil, começou a entrar o trigo importado. Tem mais ou menos umas 300 mil toneladas que já chegaram no sul do Brasil, nos portos de Rio Grande, Santa Catarina e Paranaguá, de trigo importado. E as experiências que foram feitas essas últimas 3 semanas com o trigo brasileiro é que não dá ponto, não dá pão. Então precisa adicionar mais ou menos 60% de trigo argentino para fazer farinha de panificação para se poder fazer pão, pizza, essas coisas aqui. Então, como tem que misturar trigo argentino no trigo nacional para fazer farinha boa, então, e o trigo argentino está chegando mais ou menos a 1.450 no interior, e hoje o preço no interior aqui do Paraná está 1.300, então dentro de umas 2 semanas já vai subir uns R$150 a tonelada do
trigo no interior do país. Muito bem. Pacheco, o que a gente vê também é essa questão da soja que está tendo uma quebra, aí se prevê uma quebra maior aqui no Paraná, Mato Grosso também está tendo uma quebra, a tendência é de esses preços se manterem baixos, né? Porém, com o milho a gente vê um cenário diferente, a gente vê que o preço do milho, como você comentou na sexta-feira, está descolado do Chicago e existe uma tendência de valorização do cereal agora nessa época, né? Principalmente agora em 2024, né? Nós noticiamos hoje aí o economista da Farsul falando que há a possibilidade da saca chegar a R$100 ainda em 2024. Não, eu discordo totalmente, não vai chegar nem a 80 de novo. Eu discordo disso. Por quê? Porque o relatório do USDA saiu na sexta-feira. O relatório da Conab saiu na quarta-feira. E o relatório da Conab foi mais alto do que o relatório do mês anterior. O relatório de janeiro teve um estoque maior do que o de dezembro, e maior até do que a safra passada. Na safra passada teve mais ou menos 5 milhões de quebrados de toneladas de estoque final de milho no Brasil. Para esta safra agora, que estamos colhendo agora é milho verão, depois a gente vai plantar o milho safrinha, mas os estoques do milho total para esta próxima safra, em dezembro, era 4 milhões e pouco. Então, de 5 milhões tinha caído o estoque para 4, aí o preço ia subir. Mas agora, nesse relatório de janeiro, a Conab falou em 6 milhões e 500. Então dá 1 milhão e 700 mil toneladas a mais de estoque final no milho no Brasil. No Brasil. Quer dizer, uma demanda menor do que a oferta. Vai ter mais oferta do que demanda. No Brasil. Isso é quadro só contando oferta e demanda no Brasil. Então, eu não vejo como subir muito mais do que R$70. Aliás, se chegar a R$70, eu aconselho vocês a venderem, porque eu não acredito que vai subir. Esteve em 70, alguns locais chegou a 72 e caiu, agora está 65, 63, 67. Não vejo como vai subir mais isso. R$100, não vejo nenhuma chance de subir. Desculpe os agricultores que gostariam de um número redondo, um número cabalístico, um número mágico, um número impossível. Deixa eu só corrigir. Estoques mundiais maiores, trigo argentino mais barato, mais trigo nacional sobrando. Da onde R$100? Não vejo como. Desculpe, eu conheço o Antônio da Luz, meu amigo, mas eu estou surpreso que ele tenha dito isso. Pacheco, quem fez essa afirmação aí, essa possibilidade, foi o Valdecir Cremon, que é nosso colunista, em cima de uma fala do Antônio da Luz. Não foi ele que citou, tá? Eu falei errado aqui. Deixa eu me corrigir. Bom, o Valdecir Cremon, nosso colunista, eu conheço o Antônio da Luz, eu achei que... projeção em cima desses dados aí esse comentário do Antônio, né? Mas a gente vê também... A minha opinião, vamos ver quem tem razão no final. A minha opinião é que vai demorar para voltar para os R$70 que estava no começo da semana passada. Caiu para 63, 62, estava 70, 72, caiu R$10 por causa desse relatório da Conab na quarta-feira. E agora, com essa queda também do USDA e de Chicago, eu não vejo como subir acima de R$70. Desculpem, não vejo isso. E isso não é um ponto de vista negativo. Uhum. Eu estou avisando para os agricultores venderem quando chegar a 70, antes que, sem esperar que suba mais, porque senão eles ficam esperando 80, 90, 100 e perdem o bom preço de 70 e depois vão ter que vender um pouco mais baixo que isso. Uhum. E o que a gente vê nesse cenário aí, que o trigo esse ano, 2024, continua sendo aí uma boa opção, né? Pelo que você me fala, pelos teus números aí, vai existir uma valorização interessante aí do cereal também, né, Pacheco? Sim, eu acho que o trigo é uma opção melhor do que o milho este ano. Uhum. E a soja vai continuar esse patamar aí, se não cair mais ainda as cotações, né? Veja bem, eu estou falando desde o começo de dezembro que era para vender soja, venda soja.
A soja estava 130, caiu para 124, 125, e agora com esses números, caiu para 105, 110. Estou falando venda. Nem sempre, eu sei que o agricultor não gosta que a gente fala que vai cair o preço, mas é por bem dele, venda antes que caia mais, entendeu? Porque o mercado não só sobe, e principalmente ele não sobe em épocas de colheita, e o Brasil já colheu 2% da sua safra, nós entramos agora em época de colheita, então não é hora de vender soja agora, tinha que ter vendido antes ou esperar para vender depois. Mas agora não é hora nunca. Veja bem, eu pus um gráfico aí de soja que mostra no começo aquela queda enorme foi quando se pensava, quando estava se plantando soja no Brasil. A expectativa era produzir de 163 a 165 milhões de toneladas. Então caiu muito. Mas aí começou a seca, olha como ele subiu, e ficou numa gangorra. Períodos de chuva e seca no Brasil entre setembro e novembro, mais ou menos. Depois começou o plantio da soja argentina, começou a cair de novo, aí seca no Brasil de novo, subiu um pouquinho. Mas aí o clima choveu no Brasil e choveu na Argentina, e os números da Argentina mostravam que ela ia produzir a mais ou menos entre 20 e 25 milhões de toneladas a mais do que produziu no ano passado. No ano passado foram 25 milhões, esse ano é 50 milhões. Então 25 milhões a mais. Compensa a quebra de 10 milhões entre a expectativa e o que o Brasil está colhendo hoje. Então o mercado não vai sentir falta da soja brasileira. Esse ano, infelizmente, nós vamos ter um ano em que vai haver quebra no Brasil e preços baixos. E não vai subir. Não tem nenhuma perspectiva de subir a curto, médio e longo prazo. Talvez suba R$1 ou R$2, mas não vai voltar para 130, 150, 180. Esquece isso também. Milho, soja em queda. Trigo tem perspectiva de alta ainda. Excelente. Pacheco, agradeço a tua participação aqui, a tua visão de mercado, e a gente vai voltar a conversar essa semana ainda sobre aí as cotações, os preços em Chicago, e contar sempre aí com a sua análise importante aí para a gente poder levar informação para o produtor rural. Boa semana para você e tudo de bom. Boa semana para você também e aos seus ouvintes. Um abraço.